Irei iniciar a apresentação do Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo Claudiano é médico veterinário pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, com mestrado e doutorado em medicina veterinária na área de patologia animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Possui pós-doutorado na medicina veterinária pela mesma instituição e atualmente é bolsista pós-doc e membro do grupo de pesquisa Aquicultura na Amazônia Ocidental do INPA, que é coordenado pela doutora Elizabeth Guzmão Afonso. O doutor Gustavo é professor adjunto do Instituto de Biodiversidade e Florestas da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, é professor, orientador e pesquisador do programa de pós-graduação em Biociências da UFOPA, tem experiência na área de sanidade aquícola, com projetos integrados de pesquisa com o Embrapa, o INPA, universidades nacionais e internacionais, piscicultores e empresas do setor. Bem, antes de o doutor Gustavo começar a palestra, aviso que a todos que tiverem alguma pergunta, deixar aqui no chat, por favor, que ao final da apresentação eu irei repassar para o doutor Gustavo, tá bem? Professor, fique à vontade. Rafaela, só um momentinho, desculpa, mas eu não sei se todo mundo está com o mesmo problema, mas eu não ouvi quase nada do que você falou. Alguém conseguiu ouvir? Eu acho que é a internet, viu, professora? Eu acho que é a internet. Acha que eu ouvi. A senhora está ouvindo parando assim? Aqui está ótimo também, professor. Eu acho que é só a internet. Porque eu acredito que seja a internet. Tá todo mundo no chat dizendo que tá sem tudo certinho. energia em casa. Tá, eu estou sem energia em casa, estou vendo pelo celular, mas tudo bem. Porque eu achei que, se por um acaso todos tivessem com a mesma situação, que era para colocar o perfil no chat, né? Assim, para as pessoas lerem, mas tudo bem. Se for só eu, então, melhor, né? Menos pior. Tá bom, então. Desculpa, internet. Claudiano, uma boa apresentação para você. Que isso. Ok. Rafa, então pode seguir? Pode sim, fique à vontade, professor. Tá ok. Bom, gente, boa tarde aí, muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Uma satisfação imensa, né? E, bom, vou dar início aqui, né? Bom, o tema da minha palestra, então, é problemas e tratamento das doenças peixes nativos, né? Então, assim como a Rafaela falou, eu sou professor da UFOPA, né? Eu estou afastado, estou fazendo pós-doutorado aqui com a supervisão da professora Elizabeth, né? Depois, no próximo slide, aqui, eu acho que já vai aparecer. Então, aí, nesse contexto, né, ela solicitou, né, pediu para eu apresentar esse tema para vocês, e eu já adianto, assim, esse tema, a gente, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas a gente tem um cronograma maior, né? Além da palestra, a gente vai ter 1 dia e meio de curso. Então, algumas coisas, né, que eu vou falar aqui, depois eu vou falar de uma maneira mais aprofundada, né, quando for ter a palestra sobre o tema, tá bom? Então, assim, claro que podem perguntar o que vocês acharem necessário, mas muita coisa, assim, já adianto, tá? Que a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, eu tentei fazer meio que um apanhado daquilo que a gente vai abordar e de algumas coisas que já foram faladas em outros eventos, né? Porque quando a gente definiu aqui o tema, não só o tema, como o curso inteiro da parte da sanidade, a gente tinha a preocupação de não repetir aquilo que foi feito nos outros anos, porque está gravado, né? Então, assim, claro, sempre que a gente fala de sanidade, não tem como deixar de falar de doença, né? A gente vai abordar algumas coisas, mas muito, assim, muito aquele esquema tradicional, né? Quando a gente fala de doença, o agente etiológico, sinal clínico, papapá, aquela coisa bem professoral. Eu acho que isso foi muito bem abordado na vez passada, tá? Pelos colegas que organizaram essa parte de sanidade da vez passada, que foi a Silvia, o Gustavo, o Guilherme
e acho que tem uma outra colega que fugiu o nome, tá? Mas, assim, tá na página, então, assim, apesar da gente abordar algumas coisas aqui, muito já foi dito, tá bom? Bom, então, dando continuidade aqui, bom, eu estou uma satisfação de estar fazendo parte aqui do grupo do LAFAP, tá? Sob orientação da professora Elizabeth, estou inclusive aqui na sala dela, e já agradeço, claro, o apoio, né, de todos os órgãos de fomento, aqui que estão na tela aqui, a FAPEAN, CNPq, enfim. E, gente, como eu falei para vocês, né, dando continuidade aí, ó, Rafael, a parte de sanidade, né, vai contar aqui com as minhas duas colegas aqui, as companheiras aí que vão traçar aqui esse curso com vocês. Então, a Rafaela, que é engenheira de pesca, a Rafaela tem um mestrado aqui pelo programa de aquicultura, né, da Milton Lins com o INPA, e trabalha na parte de agricultura e biofloco. Atualmente faz doutorado aqui no programa. Junto com a Rafaela, a gente vai ter a Roberta de Paula. A Roberta também é engenheira de aquicultura pelo Instituto Federal do Espírito Santo, fez doutorado, fez mestrado, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente ela faz doutorado aqui no INPA. Então, as duas vão me ajudar a conduzir essa parte aí, tá bom? Agradecendo elas também, de antemão. Bom, gente, então, eu acho que, claro, para falar aqui da sanidade, acho que esse gráfico vocês já estão mais que cansados de ver ele, né? Assim, acho que desde sempre eu vejo esse gráfico, eu utilizo ele, né? A gente só vai atualizando, que é o gráfico da FAO, né? Então, a FAO, inclusive, essa é a sequência mais longa, acho que faz 50 anos agora que eles mais de 50, né? Que eles vêm, acho que faz 50 que eles vêm atualizando, então, o estado da aquicultura e da pesca no mundo, né? E esse sempre, desde que eu me conheci, desde que eu vim utilizando, a gente sempre tem esse gráfico no início aí do relatório da FAO, que é um relatório, né, excelente, muito bem trabalhado, com apresentações, enfim, tanto que todo mundo acaba utilizando esse gráfico, né? Então, esse gráfico, basicamente, gente, ele vai... Deixa eu colocar o laser aqui. Ele vai elucidar o quê? Então, ele vai elucidar, né, a quantidade total de... Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de terem acesso ao relatório da FAO, mas aqui a capa, tá? Isso daqui, vocês colocaram aqui, Cultura FAO, acho que as primeiras coisas que aparecem no Google já vai ser o relatório. Assim. Acho que tem, não sei se tem em espanhol, mas vale a pena dar uma olhada, acho que todo mundo que é da área, né? Bom, então aqui tem o total, né, em milhões produzidos, né, tanto produzido quanto capturado seria a pesca, e o produzido seria a aquicultura, né? Então, assim, o que esse gráfico ele mostra algumas coisas, além do total, o que chama atenção é o seguinte, né, ou assim, tanto a aquicultura quanto a captura, eles permanecem mais ou menos, né, equiparado com a mesma contribuição do total, né? A captura tem um pouco mais ainda, né, acho que era 51 a 49, uma coisa assim, mas o que chama atenção, né, isso é o quê? Que a gente tem uma estabilidade na captura, tá? Então, desde 85, a gente tem uma estabilidade na quantidade do pescado, e, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa estabilidade, a gente tem um aumento da produção, e, né, um aumento de tendência, né? Então, há uma tendência do aumento da produção aquícola. Tanto que, para a alimentação, a aquicultura é a principal responsável pelo fornecimento. Como é porque é o seguinte, quando a gente pensa na pesca, a gente também pensa naqueles peixes, né, os peixes forrageiros, as chovas, alguns peixes que são utilizados, inclusive, para a produção aquícola. Essa é até uma das limitações, né, assim, alguma das preocupações que a agricultura tem que ter, justamente com o estoque desses peixes e a dependência que a gente tem, né, desses peixes para a produção, né, sobretudo peixe carnívoro, né. Então, se a gente tirar esses peixes, a agricultura é a principal responsável, então, pela produção, tá, do que vai para o consumo final, tá certo? Bom, claro, aqui no país, que tem esse artigo aqui dos colegas, né, esse é um artigo meio recente, eu achei bem legal, assim, essa imagem que eles fizeram da produção, né, claro, assim, a principal produção que a gente tem até hoje é a tilápia, né, mas a gente tem um outro peixe nativo que
de grande significância na produção nacional, que é o tambaqui. Tá? Então, e além do tambaqui, claro, né, que de importância para a gente, para a aquicultura, né, é o pirarucu e o matrinchã também. Né? Então, assim, eu vou tentar abordar as doenças mais comuns dessas espécies, tá bom? Então, essa vai ser o foco, assim. A gente, né, eu coloquei aqui esse água doce, era para abordar uma outra coisa, que, assim, a gente, né, nacionalmente, a gente não tem nenhuma espécie de grande destaque para a aquicultura marítima, né? Porque, não sei se vocês viram, mas a aquicultura ainda, a marítima, eu acho que, se eu não me engano, a marítima ainda é maior, quer ver, produção, a marinha, não, acho que já passou. Mas, enfim, assim, a gente, apesar da gente não ter, né, embora a gente já teve vários trabalhos, né, várias tentativas do Jupirá, a gente teve várias iniciativas nacionais para tentar impulsionar, né, a aquicultura marinha, a gente tem uma espécie de estagas, como a gente tem, né, a tilápia, o tambaqui, enfim. Né, apesar de a gente ter, nossas espécies também serem mais onívoras, né, a gente tem uma limitação que vai ter que ser pensada sempre. Eu acho que eu vou abordar isso depois, que é o cuidado com a água doce, né? Porque a gente depende, claro, das nossas espécies de água doce, e há, né, uma preocupação muito grande com esse recurso, que é um recurso, claro, fundamental para a vida, não só para a agricultura, mas para todos, né? Então, que há essa necessidade dessa preocupação com isso. Eu estava até me perguntando por que eu tinha falado isso. Porque eu ia puxar um gancho para falar da agenda da FAO. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Eu estou falando isso porque a gente, né, acho que a maioria do nosso público são acadêmicos, né, seja do técnico ou da graduação, pelo que eu vi dos que eu entrei, antes de eu entrar, que eu conheço, a maioria que eu vi é sobre isso. Então, assim, vai se formar e vai estar aí para o mundo, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que começar a ter, né? Essa preocupação com a água, e porque a aquicultura, ela tem, além de, como vocês viram no gráfico, a gente está numa exponencial, uma tendência, né? Porque quando a gente vê um crescimento, é mais ou menos aquilo que ocorria, que eu não sei se vocês, acho que todo mundo acompanhou a eleição, né? Mas quando você vê as pesquisas, você ia associando ao gráfico, né? Então, não é só o resultado, mas, assim, é numa pesquisa, né, que a gente envolve ao longo do tempo, a gente tem que visualizar isso, né, a tendência de onde está indo. Né? Então, assim, a aquicultura é uma tendência desse crescimento muito claro, né, como vocês podem ver aqui. Tá? E, claro, né, isso não chama só atenção minha, né, mas chama atenção do mundo inteiro, inclusive por isso que a aquicultura tem um grande destaque na Agenda 30 de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, uma das 17 metas que foram estabelecidas, né, era até 2030 a gente ter isso, né? Então, são metas bem audaciosas que a ONU propôs, que são metas tanto de desenvolvimento, tanto de combate à pobreza, erradicação da fome, quanto desenvolvimento sustentável, o clima, tá? E outras ações que basicamente vão envolver tudo isso. Então, são 17 ações que geram esse desenvolvimento sustentável. E a aquicultura, ela tem um destaque importantíssimo, né? Assim, se a gente pegar, né, a gente observa a conversão, né, do peixe para outras espécies, é menor, né? Então, assim, come menos e desenvolve mais, assim, a conversão. E além disso, né, a superfície também, né, a quantidade de água que a gente tem no planeta. E, enfim, então, a aquicultura, assim, eu tenho um artigo bem interessante que eu li quando eu estava fazendo essa apresentação, né, porque antes eu ficava muito preso, né, não sei se vocês sabem, assim, mas é muito comum nos editais eles pedirem mais, dessa Agenda 30 aí, onde que esse projeto se enquadra? Né? Há uma cobrança, tanto de governo quanto de empresa, né? A gente mandou uma vez para a Cardio tinha, acho que, uns 2 itens cobrando isso, assim, né? Porque, claro, é óbvio que é uma preocupação, isso não é uma coisa de papo de ambientalista chato, claro que não tem nada a ver, né? Isso é uma besteira quem fala um negócio desse. Isso é real, né? Assim, é um desenvolvimento, não dá para crescer
dando um tiro no próprio pé, assim, nas próprias custas, né? Então, há muita preocupação, e a aquicultura, eu posso até passar a matéria para vocês, mas ela entra tanto na erradicação da pobreza, quanto da fome, claro, quanto da vida marinha, o combate às alterações climáticas, e o que me chamou mais atenção, que eu não tinha pensado, né? Eu já tinha visto, mas não tinha pensado, quando eu li trabalho desses, são autores brasileiros, me fugiu o nome. Mas eu até posso passar para vocês. Mas, enfim, ele chamou a atenção dessas duas partes, né? Tanto do saneamento quanto do consumo responsável. E, claro, acho que por conta né, quando eu trabalhei na UNEF, a gente não trabalhou com biofloco, com nada. Eu era, como a Rafaela apresentou, era da patologia, né? E, assim, mal eu mexia com produção, né? Porque a minha área era mesmo a fisiopatologia, que é como a doença se desenvolve. E aí, tanto na UFOPA, quanto aqui, né, no grupo da professora, que eu tive mais acesso a essa parte de produção, e outra, mais do que isso, os novos sistemas que a gente tem, né, assim, são sistemas extremamente importantes que já foram enquadrados, né, como uma meta da Organização Mundial de Saúde, para a gente evitar, né, e otimizar a quantidade de água, né, e não só a água, como os resíduos que como toda cultura faz, né, no meio. Então, é de destaque, nem tanto nesse trabalho quanto na ONU, duas coisas: o consumo responsável da água, né, e o saneamento, e ele colocava um outro item, né, cadê esse outro item? Enfim, não sei se é esse 17. Enfim, mas dando destaque, né, nessas novas tecnologias, que eu acho que a professora Michele já abordou, acho que depois o colega Rafael vai falar, que é o quê? Tanto o biofloco quanto a aquicultura. A aquaponia, né? Que é eu acho que já teve essas palestras, mas que a gente basicamente, né, não tem esse consumo maior da água, né? Então, ocorre de uma maneira mais sustentável. Então, nesse contexto todo, gente, né, é claro, para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente saiu, né, de uma produção tradicional para uma produção industrial. E, claro, com uma produção industrial, você tem o quê? A gente vai produzir de uma maneira muito mais intensiva, né? Isso é fundamental. E para que isso possa ocorrer, a gente, claro, um dos pilares, sempre puxar a sardinha para o meu lado, é a sanidade, a genética e a nutrição. Mas, falando sério, assim, acho que é muito evidente que depois de desenvolver uma tecnologia zootécnica, né? Então, depois dessa parte zootécnica, nutricional, é claro que vai vir a sanidade. É óbvio, acho que todo mundo aqui já acompanhou, né, psiculturas e tal, vê relatos, você vê assim, quando tem algum erro sanitário, não adianta a nutrição estar perfeita, a genética estar perfeita, se o animal tem um grande... Se a sanidade não tiver, né, adequada, manejo de biosseguridade, a saúde do animal em si, né, se a homeostasia dele estiver alterada, ou seja, se ele estiver em estado patológico, pronto, nada disso vai adiantar. Né? E dependendo a fase, que nem principalmente em larva ou juvenil, assim, a mortalidade, né? A gente tem muitas doenças, esses vírus que estão aparecendo, sobretudo na tilapicultura, né? Aqui pensando no país, tem morte de 70%, 80%, muitas vezes bactéria também dá isso, né? Sobretudo nessas fases, tá? Então, tá. Para que a gente tenha esse desenvolvimento, gente, para que a gente tenha, né, essa expressão plena da genética e da nutrição, a gente precisa ter a sanidade. É por isso que há uma preocupação muito grande, né, quanto a esse termo, né. Eu coloquei essa balança aqui, eu vou falar dela um pouquinho mais para frente, que é a relação saúde e doença, né. Esse triângulo poderia entrar como meio. Eu vou falar dela mais para frente. Mas, enfim, então, o que vem a ser a sanidade? A sanidade, se pegar uma descrição simples, né, se jogar lá no Google, antes era no Aurélio, né, tinha que olhar no dicionário, mas taca no Google lá, então vai aparecer, ó, que é uma qualidade ou uma virtude do que é são, tá? E um conjunto que contém o bem-estar de saúde, higiene e salubridade. Tá? Se a gente for pensar, acho que agora, né, a sanidade está muito, muito envolvida com a questão do bem-estar, né? Então, a questão do bem-estar animal, ela não é só por uma coisa que já seria muito, né, de você ser humano e se preocupar com a dor de um outro ser.
né, que isso é o mínimo que tem que ter. Mas ela também envolve, né, o próprio desempenho do animal. Então, por isso, se a gente for procurar na OIE, a OIE é a Organização Mundial de Saúde Animal, tá? Ela que, assim, a gente, como o Brasil é signatário da ONU, ela rege, a gente segue, né, muitas das, segue as orientações deles, enfim. Bom, então, se a gente olhar lá na OIE, ela coloca, né, a sanidade e bem-estar, que é o estado físico e mental do animal, em relação às condições em que vive e que morre. E estipula, né, assim, o mínimo que tem que ter, né, pro bem-estar desse animal. Então, não ter medo, basicamente, maltrato, não ter estresse, malnutrição, né, o peixe não tem como deixar sem água, né, livre de dor, livre de doenças, tá certo? E assim, só para você ter uma noção, a importância, né, da agricultura, porque assim, a cultura, gente, em relação às outras culturas, a gente está vindo, né, um pouco mais atrás. Se a gente pegar no país mesmo, assim, eu fiz veterinário, a gente nem tinha piscicultura na grade, né, isso era algo muito, muito secundário, né, e a piscicultura vem crescendo muito, e com isso, com preocupações, né, assim, a gente tem preocupações, seguinte, da gente desenvolver mão de obra para isso, desenvolver pesquisas para isso, né, então por isso que eu estou colocando, assim, até alguns destaques que mesmo na OIE tem, né, você vê, a OIE agora tem um código de conduta específico para a aquicultura, né, então, são métodos e manuseios adequados às características biológicas do peixe e um ambiente adequado para atender suas necessidades. Então, foi revisto, inclusive, né, uma definição do que é o bem-estar para esses animais, tá bom? E, gente, é aquilo, né? Aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, com essa intensificação, você tem que pegar, né, uma produção em larga escala, não só esses offshores, né, essa produção em alto mar, mas a gente tem também perto da costa, tem uma produção intensiva em viveiros, no biofloco, uma produção super extensiva. Gente, qualquer manejo errado, né, sanitário, vai dar pau e vai perder todos os animais mesmo, né? A gente tinha, antes, né, a ideia de doença, a gente tinha uma ideia muito simplista, né, assim, no começo, que também foi o tempo áureo, assim, da microbiologia, a gente tinha uma ideia que era, né, depois que se desvendou aí que a vida, né, não acontece do nada, que quando acabou a teoria da biogênese, né, então, com o desenvolvimento, né, foram entendendo o que era doença, porque, assim, a questão de saúde é algo que, né, assim, tudo, né, é muito flexível ao longo do tempo, a gente vem readaptando, né, então, a própria questão da definição do que é saúde é isso, antes era só ausência de doença, hoje a gente tem toda aquela definição que eu acabei de falar para vocês, né, e antes a gente tinha uma visão, né, na época de Cook, quando a gente até hoje utiliza o postulado de Cook, que é para confirmar que é uma doença, né? Então, tem algumas regras lá, mas é para a gente confirmar se esse micro-organismo é o causador da doença ou não. Isso ainda é bem utilizado. E a gente tinha uma ideia, que era o quê? Assim, ainda utiliza, mas com muita ressalva, tá? Porque já se provou que ele não é por si só, né? Não é ele que não dá para a gente definir uma doença só pela presença do patógeno. Até porque se eu fizer um exame microbiológico da minha mão aqui, vai aparecer estáfilo e eu não estou doente, né? E essa doença, ele não levava em consideração essas bactérias, né? São oportunistas e tal, enfim, tinha algumas limitações, mas não é o assunto de agora. Bom, então, antes a gente só tinha essa relação, né? Dessa relação simplista. Então, a gente e a doença, ou a gente e o hospedeiro, a gente tinha a doença. Entretanto, essa relação simplista, ela foi substituída ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente já fala já de uma causa multifatorial, né? Então, que a doença, ela tem várias causas. Eu estou até me perdendo tempo, vou até correr um pouco, mas a gente tem a ideia, né? Então, porque eu vou abordar isso depois, tá? É que a doença, né, ela não é vista mais dessa maneira tão simples. Então, assim,
para entender como a doença ocorre, como ela se desenvolve, né, na epidemiologia, a epidemiologia é o estudo desse fenômeno de saúde e doença, né, e o que envolve isso, as maneiras de prevenção e tal, foi basicamente aquilo que ocorreu na Covid, tá? Então, para dar um exemplo. Então, a epidemiologia, ela, para entender, assim, esse processo, né, alguns modelos foram propostos, tá? E um dos modelos propostos foi esse, né, essa sucessão de eventos, que assim, alguns abordam como relação parasita-hospedeiro, né, mas que isso é uma visão um pouco mais ecológica, mas o mais utilizado, né, na área médica, mesmo, né, para a saúde animal, seria a tríade epidemiológica, né, onde a gente tem o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, onde a doença, ela iria, né, ela vai aparecer, né, não só pela presença do agente, mas por multifatores que possam interferir e fazer a doença se desenvolver. Eu tô com medo de perder tempo, acho que eu não perder se eu alongar muito aqui. Mas, enfim, assim, um dos modelos que eu acho que, assim, isso é uma coisa que a piscicultura tem que se ater, assim, a gente já está se atendo, se a gente pegar na tilápia-cultura, eles já estão com umas ideias, né, não só com umas ideias, mas já colocando em prática, a gente já tem uma eficácia maior, né, assim, pensando no país, né. Então, assim, se a gente for pegar um modelo de estudo da doença, né, esse histórico natural da doença é é uma das teorias que a gente tem, né, para tentar entender como uma doença se desenvolve. E a partir disso, a gente conseguir, né, desenvolver métodos para a gente bloquear essa doença e mesmo prevenir essa doença. Tá? Então, esse histórico natural da doença, ele foi proposto por 2 epidemiologistas, onde ele divide, uma é na fase pré-patogênica, que, ou seja, é antes da doença, que entraria essa relação parasita-hospedeiro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e é o período patogênico, é depois que o animal fica doente. Então, depois que ele fica doente, o que a gente pode fazer? Então, primeiro, um diagnóstico precoce, isolar esse animal, né, para a gente limitar os danos, tanto, né, se fosse no ser humano, a gente limita o dano pensando na pessoa, então você ela identifica a pessoa tem um câncer, ela vai tentar tratar ele pronto. Se fosse pensando no animal em lote, que muitas vezes, né, a gente não consegue tratar um animal, né, mas das vezes esse animal que vai um peixe, né, um alevino, se ele ficar doente, né, muito provável que a gente não consiga recuperar ele, então a gente vai pensar no lote, tá? Então, assim, esse período patogênico seria ações que a gente iria ter, né, que a gente vai apresentar isso para vocês nas práticas, né, de biosseguridade diante de ficar doente, mesmo depois, assim, esses mecanismos para a gente evitar isso, para a gente controlar a disseminação das doenças, tá? Mas, assim, o que eu vejo para vocês que eu posso adiantar, assim, eu acho que tem que falar isso daí, quando a gente pensa numa doença, então, a gente tem que pensar, a gente que nem assim, ó, você pegar nessa parte aqui no canto, a temperatura da água, tá? Isso daqui é um gráfico, né? Eu peguei numa apresentação de uma cooperativa, uma cooperativa de tilápia, ele está falando de quando a doença aparece e quando eles vacinam. Então, eles já têm um protocolo vacinal, né? Sobretudo para estrep, que é a única coisa que a gente tem, né? A única vacina comercial que a gente tem, mas eles também estão utilizando uma vacina autógena para a francisela. Então, como a francisela aparece mais no inverno, então eles vacinam antes desse daqui, então tem um tempo para a gente ter a produção de anticorpo, e o animal está protegido, então eles já vacinam antes da doença aparecer, né? Isso é uma baita, né? Entender como a doença funciona, isso é fantástico, né? E a gente intervir antes dela funcionar, a gente melhorar a resposta do animal e, com isso, ele melhorar, né? Porque é o seguinte, né? Assim, a gente sempre vai ter os fatores relacionados ao hospedeiro, ao patógeno, ao ambiente, né? Então, de como a doença ela vai se você não fizer nada, ela vai se desenvolver. Então, a hora que ela aparecer, né, o cara vai ter o sintoma tal, ou ele morre, ou ele volta, né? Vai ter uma reabilitação. Mas o que vai fazer variar isso daqui, né, são as características do hospedeiro, a característica do patógeno e do ambiente. Então, para uma doença aparecer, por isso que essa tríade é tão comum utilizada, né, porque é isso, assim, não é só a presença, portanto que a maioria das bactérias que a gente tem
no cultivo de problemas, peixe nativo, aeromonas, ela está presente, é uma bactéria que está no ambiente. Então, quando ocorre alguma alteração no hospedeiro, aí sim, essa bactéria vem a causar a enfermidade. E essa alteração no hospedeiro vai ser desenvolvida tanto por um problema nele, quanto pelo ambiente, né? Assim, desses fatores ambientais, sem dúvida que os fatores, né, a qualidade da água é o principal deles, né? Então, uma alteração no parâmetro de água vai impactar diretamente o animal, né? Se a gente tem uma diminuição do oxigênio, pronto, né? A gente vai ter uma série de alterações, além do estresse que vai imunossuprimir esse animal. Essas pessoas, se alguém tampar seu nariz e sua boca, você vai ficar estressado? Pois é, né? Então, outra, a superdensidade, né? Então, se a gente tiver muito peixe um com o outro, sobretudo se tiver dominância na espécie, né? Ver a tilápia ficar o dia inteiro dando porrada na outra, né? O matrinchão eu já vi fazer bastante isso. Então, você imagina, se você pegar um ônibus aqui e você ir lá para o Presidente Figueiredo com alguém te cutucando, dando tapa na sua cabeça, dando burro o dia inteiro. Você não vai ficar estressado? Né? É a mesma coisa com os animais. Esse estresse, claro, que reduz a capacidade do animal, a gente vai ter, né, uma alteração no sistema imune, esse animal vai ficar imunossuprimido, e isso vai favorecer quem? Os patógenos que já está presente, tá? Então, além de favorecer o patógeno, porque a gente debilitou o hospedeiro, a gente favorece o patógeno. Por quê? Porque está mais fácil, vai numa superdensidade, está um do lado do outro, está mais fácil do patógeno inclusive conseguir se disseminar. Né? Por isso que na Covid falava, tem que ter o isolamento, né? Para a gente impedir essa daí, porque senão você facilita a vida do patógeno. Né? E é por isso que bati em cima disso, né? E além disso, assim, quando você vê um tanque com grande quantidade de matéria orgânica, água eutrofizada, enfim, isso, imagina, para uma bactéria, isso é um baita de meio de cultura para ela se multiplicar, tá? Porque enquanto tem alimento ali, ela vai se multiplicando. Então, o que acontece? Você vai ter muito mais patógeno, tá? Porque, assim, a quantidade de patógeno, claro que vai influenciar diretamente na doença ou não. Então, a carga inicial favorece, tá? Se eu tenho muito mais patógeno, claro que eu vou favorecer o desenvolvimento da doença. Ainda mais se esse animal estiver imunossuprimido, né? Se estiver dando uma ração de baixa qualidade, se tiver algum problema nutricional, falta algum ingrediente, enfim. Tá certo? Então, é claro, assim, é bastante complexo, gente, mas, assim, quando vocês forem ver as medidas de biosseguridade, eu acho que é umas coisas muito viáveis para ser feito, porque são coisas, basicamente, relativamente simples que a gente precisa fazer para evitar que a doença se desenvolva. Porque depois que a doença se desenvolve, aí já foi, né? Tanto que eu até sempre utilizo esses dados aqui, então esse da Global Food, e é uma conferência, então essa de 2014 eu não achei dos outros anos, mas eu acho que tem, assim, porque eu até vi os anúncios, mas eu não achei uma enquete que eles fizeram. Então, eles fizeram uma enquete dessa, qual era a limitação? Tá? E o mais interessante foi que, acho que estava de 53, e no fim dos dias, no primeiro dia eles passaram essas perguntas e deu 53. No último dia foi para 63, porque é isso, né? Porque, assim, quando ocorre um erro, a gente tem uma perda total do lote. E, assim, gente, é muito comum a gente ver, né, vocês ouvirem diversos alertas para a importância da sanidade. E a importância da sanidade, gente, ela está atrelada não só à morte do patógeno, do hospedeiro do peixe, mas também da contaminação do produtor, do consumidor final. Né? Então, a gente tem um monte de casos, do caso da urina preta esses tempos, né? Acho que foi ano passado, não sei se esse ano voltou a gente ter mais alguns casos, mas, assim, além desses, a gente tem outros casos muito frequentes, a gente tem uma série de zoonoses que são transmitidas do peixe, né, para o ser humano. Então, a gente tem a salmonela é muito comum, né, E. coli é muito comum, são essas bactérias que elas são responsáveis por causar esse transtorno gastrointestinal, que, assim, para um adulto, para a gente, não é muito, mas se pegar para uma criança, para um idoso, né, é muito, porque a desidratação é muito rápida. Né? E além disso, assim, acho que a sanidade está muito em destaque constantemente, porque constantemente vai aparecendo alguma coisa nova. Né? Você vê, agora a gente tem o tio vírus, né? O tio, perdão, tio.
o Tilve, ele, assim, tá no Equador, blá, 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 não foi relatado ainda no Brasil, mas foi relatado um outro vírus esses tempos, né, na tilapicultura. A gente teve muito problema com a mancha branca do camarão, enfim. E a gente tem diversos desses relatos, né? A gente tem, até coloquei o gráfico aqui. Enfim, aqui são os países onde já foi relatada, né? Então, o Tigre dá 70%, 80% né? A mortalidade depende, né? Mas é uma mortalidade muito alta, sobretudo em alevinos, tá? E a disseminação dele é muito rápida. E o vírus, ele tem um problema, vamos falar de diagnóstico, que são os laboratórios, né? Sobretudo se for um RNA, a gente tem ainda uma dificuldade, né, para o diagnóstico desses vírus, tá? Então, às vezes, pode ser que o vírus esteja e a gente ainda não tenha diagnosticado. Eu até acho que esse tipo, não sei, porque, né, o Brasil, assim, a gente não tem, internamente, a gente não tem um controle sanitário tão grande. Você vê, se através de um estado para o outro, por mais que às vezes tenha a vigilância ali, mas a maioria das vezes não tem muita gente, enfim. Né? Acho que, tanto que, assim, a gente teve o caso desse ISKNV, que é o vírus da necrose infecciosa do baço do rim, que também acomete tilápia, então não tinha até então, aí do nada, aí estourou, né? Por quê? Porque, assim, é alevino que é produzido no Paraná e vende em São Paulo, que vende no Mato Grosso, e aí nessa, né, é ótimo. Bom, gente, então dando continuidade, eu não sei direito onde que foi que eu parei, tá? Mas, assim, aí o destaque era querer falar dessa questão, né, sanitária e é claro, a sanidade, ela envolve esse controle, né? E, assim, que por muito pouco é um alevino que você traz de uma região que deu positivo, algum animal que vai com tio, que tem essa enfermidade, e ele é trazido, né, para o país, é o que precisa para a gente conseguir disseminar. Porque, assim, o Brasil, ele tem um controle muito bom externamente, né? A gente tem uma fiscalização externa, né, muito, né, bem estabelecida, inclusive o MAP tem diversas portarias e tal, mas, assim, a gente vê que tem essa fiscalização, mas internamente a gente não tem essa fiscalização tão eficiente, tanto que esse vírus da necrose infecciosa do baço do rim, ele se espalhou, né, e muitos, uma que, assim, também, né, a tilápia, né, uma boa parte é produzida nesses reservatórios, né, de hidrelétrico. Então, assim, se um cara comprou de um lado, é muito difícil, você não consegue dividir, né? Então, vai estar na água ali, ele pode ser transmitido ou para o peixe de escape, né, ou, enfim, por algum animal nativo que venha a contaminar, né, o lote do outro produtor, enfim. E acho que mais, assim, a sanidade também a gente envolve, né, assim, pensando na sanidade dos problemas que a gente pode ter, que toda vez a gente tem que pensar, porque é o seguinte, né, quando a gente aponta, né, não é o demérito da atividade, mas, assim, para a gente refletir sobre a atividade, a gente buscar alternativas como está sendo buscado, né. Acho que essa figura aqui, ela é muito, muito clássica, assim, né, que são os riscos, né, da agricultura marinha, que também, né, boa parte para a gente, né, para o peixe de água doce. Então, a gente tem um problema muito sério, né, como eu havia comentado com vocês, que é a questão de alternativas para a utilização desses peixes forrageiros, né, que são da onde vem a farinha de peixe, o óleo de peixe, né? A gente tem diversos trabalhos, acho que Paulo fez um trabalho bem legal, né? E aqui do grupo de pesquisa ele apresentou, eu estava aqui, ele apresentou aqui na sala, mas eu já tinha visto, assim, já tinha conversado com ele, e eu achei muito, muito, muito legal, assim, acho que, claro, não é só tem o trabalho do Paulo, né? Enfim, foi só um exemplo, mas, assim, a gente tem diversos outros, em Santarém também, a professora Michele, a professora Luciana, nós estávamos com um trabalho legal também nesse sentido, e isso é bastante importante, a gente tem diversos grupos, né, e tem que ter muitos grupos, né, porque é evidente que é fundamental que mais gente pesquise para a gente consiga achar uma saída, né, até por isso que a vacina do Covid se deu em 1 ano,
né? Porque você tinha um mundo inteiro pesquisando uma coisa só, e assim, e também com bilhões em recursos para pesquisa, né? Mas então, isso é algo que a gente tem que visualizar, né? A substituição, e está sendo feito. Então, o impacto, né, da aquicultura justamente é isso, né? Um dos impactos é a redução, a pressão nesses estoques pesqueiros, né, por conta do desenvolvimento. Um outro fato, esse eu até vou deixar por último, assim, que é um dos grandes problemas que a gente tem na aquicultura, que é a utilização de antimicrobiano. Mas, enfim, a gente também tem um escape de espécies, né, espécies de produção para o meio, tá? A gente tem a introdução de novos patógenos, porque assim, quando a gente coloca, né, que nem eu falei para vocês, então, se a gente traz um peixe doente lá dos Estados Unidos, você coloca no reservatório, além do seu lote, você pode estar introduzindo essa doença do próprio meio ambiente para os peixes nativos, tá certo? A gente tem um problema muito grande, que nem ocorreu com a costa do Chile, que é a eutrofização, né, a acidificação, a gente, né, por causa dos resíduos, não sei se estou conseguindo colocar uma seta aqui. Estão vendo uma seta? Não. Oi, estão ouvindo? Professor, é só colocar o laser. Está aparecendo essa seta do cursor. Tá do cursor? Tá ótimo. Então, essa que precisa mesmo. É porque eu compartilho em duas telas, agora eu tive que vir para uma aqui. Mas, enfim, então, é claro, esse resíduo, né, que seja a excreção dos animais, seja a radiação, enfim, isso a gente tem um problema, né, da eutrofização da água, tá? Então, a introdução de novos parasitas, novas doenças, não só parasitas, como outros patógenos, né? O escape. E, além disso, gente, que eu acho, assim, esse é um outro dos grandes principais problemas, que é a utilização, né, dos antimicrobianos. Não só antimicrobiano, que a gente não utiliza só antimicrobiano, né? A gente não tem, como eu vou falar para vocês, a gente não tem só o problema com bactéria, né? Mas tem problema com parasitas, que muitas vezes é utilizados, né, herbicida, pesticida, para a gente combater esses parasitas. Tudo isso causa um grande impacto no meio ambiente, né? Eu acho que um dos principais problemas, assim, até porque é um problema não só para a saúde animal, porque é o seguinte, isso é muito comum, você vai em qualquer propriedade, o produtor está aplicando, né, um antibiótico e fala que é um antibiótico, né, preventivo. Não existe um antibiótico preventivo, porque quando o antibiótico ele é para tratar. Então, se você está dando antibiótico, você está tratando. Tá? E aí, nessa, né, claro, quanto mais você aplicar, maior a seleção que você vai estar fazendo, né? Acho que tem um exemplo, acho que eu coloquei esse daqui. Isso é um trabalho, a gente fez um trabalho com o Bijupirá, que foi um projeto que o governo brasileiro quis tentar implementar, que é para a produção de um peixe nativo. Então, a ideia é que fosse meio que um salmão, até o peixe é imenso, assim, e muito, muito gostoso, mas teve uma série de problemas que inviabilizaram. Mas, assim, para o nosso caso aqui, né, até a ideia era desenvolver um probiótico para o Bijupirá, tal, então, assim, tinha um monte de fazenda aquícola já no litoral de Ilhabela, São Paulo, e aí eu sei que não foi nada para frente, porque os peixes morreram tudo, e a gente foi lá e isolou uma bactéria que estava matando que era uma das responsáveis, né, não era só ela, a causa, e era o fotobactéria. Eu sei que a gente fez o antibiograma, e essa é uma parte super isolada da Ilhabela, no litoral de São Paulo, para trás, e desses, a gente testou, então, clorofenicol, rifampicina, oxaticiclina, desses antibióticos, olha quantos deram resistente. Então, na realidade, ele só foi susceptível a 2. Isso é uma cepa, né, assim, a gente isolou de alevinos, do outro lado, uma parte super preservada, dos alevinos que vieram de uma produção, né, que não foi no mar, eles faziam dentro do laboratório, ou seja, ele teve muito pouco contato, né, com o ambiente externo, e essa bactéria estava totalmente, né, a maioria dos antibióticos que a gente testou, ela estava resistente. Então, isso, gente, muito é fruto justamente por conta, daqui a pouco eu boto naquele ali, dessa utilização desenfreada de antibiótico, né? Tanto que, assim, a gente tem uns alertas muito grandes, tanto da Organização Mundial de Saúde, da FAO, da Organização Mundial de Saúde Animal, do MAPA, esse ano mesmo vai ter, então, para uma campanha de conscientização, a busca por alternativas, né, a utilização desses
desses antimicrobianos. Para vocês terem uma ideia, assim, a veterinária, de maneira geral, né, as culturas animais, tem esse quadro, mas ele também é antigo. Eu acho que eu vi um que já estava quase 80%, né? Então, os antimicrobianos, eles são utilizados na produção animal, claro, não só na agricultura, como na suíno, na avicultura. E então a gente é um dos principais responsáveis por conta da resistência aos antimicrobianos, que cada vez mais, observar esse gráfico, as bactérias ficam mais resistentes ao longo do tempo. Então, essas foram de bactérias isoladas da UTI no estado de São Paulo. Então, ó, essa aqui são bactérias oportunistas, ó, principalmente a Escherichia coli, e olha o aumento da resistência ao longo dos anos, né? Então, como eu falei para vocês, antes de você pegar o gráfico, é uma tendência dele ser, né? Aqui alguns números estimativos de mortes anuais atribuídas, né, à resistência de antimicrobiano, 300, até 2050, né? Então, 395 e tal, que são outros casos. E assim, a gente, quando eu falo a gente, Brasil, a gente tem... A China não está grande, porque eu não sou nacionalista, não. É porque é para colocar os principais consumidores aí de antibiótico no mundo. Então, a primeira é a China, depois os Estados Unidos, depois a gente. Então, assim, a gente tem um impacto muito grande nisso, né? Então, e assim, gente, não adianta, os micro-organismos, eles estão aqui desde que o mundo é mundo, e a gente vai sair, eles vão continuar. Então, é preciso, né, buscar alternativas, né, para conviver com eles, e que a gente utilize o menos possível, né, e seguindo as recomendações sempre, né, da utilização desses antimicrobianos. Como eu estava falando para vocês também, a gente tem uma outra coisa que esses peixes de refugos, né, um outro problema que a gente tem muito grande são esses microplásticos. Assim, a gente tem um monte de trabalho, gente, mostrando assim o microplástico na cadeia, né? Então, assim, eu já tinha visto. Também uma vez eu acompanhei uma coleta do pessoal da ecologia, né? Eles estavam abrindo assim no estômago do peixe. Acho que também é bem comum, mas eu lembro que isso daí já faz uns anos já que eu acompanhei, e eu vi assim, tinha muita coisa com plástico, né? Hoje é mais comum, né? Às vezes até na internet, pessoal, né? As coisas devem ser montagem, mas outras devem ser baseadas. Porque assim, o plástico, não sei se vocês sabem, mas o plástico ele não se degrada, ele vai ficando menor, mas tipo assim, ele não vai chegar no fim e virar um oxigênio, uma água, um nitrogênio incorporado de novo em algum ciclo. Não, ele vai ficando menor, até ficar um microplástico, né? Mas assim, não deixa de ser um plástico, tá? Então, vocês observarem aqui, então, a presença de microplástico nesses peixes, tá? Esse vermelhinho aqui é o microplástico. Então, depois que tritura para fazer a ração, esses microplásticos, né, que foi na farinha de peixe dos animais, eles vão ser incorporados, né, nos peixes de cultivo. A maioria dos estudos, esses estudos que eu li, todos ainda não associaram, né, o Sea Food aqui, não associaram ainda essa transmissão do plástico para o ser humano. Mas eles pedem mais estudo e tal, inclusive tem bastante estudo, né, sobre isso, e isso é algo, né, que também, pensando sanitariamente dos peixes, pode vir influenciar. Bom, então, essa questão que eu tinha falado para vocês, né, assim, é muito comum a gente observar, usa como produtor de crescimento, acho que isso vem diminuindo, né, mas ainda é bastante comum essa questão de utilizar como profilático. Então, profilático, gente, o que é profilaxia? Profilaxia são medidas que a gente faz para o animal não ficar doente. Exemplo, a vacina é uma medida profilática. Assim, o probiótico ele não é profilático. Tá? Então, não, todo mundo que você vê está falando besteira, porque ele está tratando, sim, os animais, tá? E aí, isso, não, né? Porque o que acontece? O que acontece é que toda vez que você trata, gente, então, numa população, mesmo no animal, né? Assim, pega um lote de animal, ele fica doente, você não perde 100% do lote. Mas pode perder 70%, né, dependendo da fase dele, né? Mas assim, a gente tem uns 30% aí que é resistente, tá? E aí a mesma coisa dos micro-organismos. Então, quando você dá o antimicrobiano, ele vai lá, realmente ele vai resolver o problema da maioria. Só que a que persistir ali, ela é resistente. Claro que isso não vai ser numa aplicação, mas assim, quanto tempo já está se aplicando, né? E aí essa que é resistente, né, nas etapas seguintes, ela que vai se proliferar. Então, numa próxima infecção, você tem essas bactérias resistentes. Aí fala, aumenta a dose. Não, você pode aumentar a dose, realmente, porque assim, ela é resistente nessa concentração. Tá, se eu aumentar, eu vou matar.
Bactéria, assim, só que vai chegar uma hora que essa dose é tóxica para a gente também. Então, assim, se, para a gente que eu digo para o animal, tá? Então, se aquela concentração depois, né, for uma concentração, antes era 10 miligramas, estava matando, agora você está dando 200, é bem provável que você também esteja matando o animal, porque a gente tem um impacto muito grande, né, da utilização de antimicrobiano no animal, tá? Aqui tem até 2 exemplos. Então, um deles aqui, ó, então, é uma inflamação no rim fez esse modelo experimental aqui com o zebrafish, mas eu tinha outros estudos, para variar, vamos perdendo tempo, mas, enfim, eu tenho outros estudos, assim, a gente viu essas alterações, ó, vocês observarem aqui, oh, meu Deus, isso daqui são células, tá, de defesa, que eles não eram para estar aqui, isso aqui é o rim desse animal. Tá? Então, a gente tem uma inflamação grande e a gente tem uma lesão renal, a gente tem uma falência renal por conta da utilização de antibiótico. Tá? E, além disso, gente, assim, uma coisa que é muito notável, assim, vocês já ouviram falar muito de probiótico, da importância da microbiota, e cada vez mais ela está sendo mais importante, não só para o intestino, mas na pele, né, em todas as superfícies nas mucosas com contato exterior, que é onde a gente tem essa microbiota, elas são fundamentais para a regulação. Né? No intestino, então, muito mais, que é, claro, uma baita de uma porta de entrada, que você está pegando o que está de fora e colocando para dentro de você. Né? Então, e além de tudo, claro, os micro-organismos, eles são fundamental para a gente conseguir, né, a degradação e a síntese de enzimas e a quebra, né, de substâncias que são fundamental para a nutrição do animal. E, além disso, né, é um baita no mecanismo de proteção que a gente tem, é uma superfície. E, assim, gente, quanto mais variável a nossa microbiota intestinal, melhor para a pessoa, né, para o animal. Para vocês terem uma ideia, só da gente criar um animal com ração, ele já reduz a variabilidade. Tá? Aqui é outra coisa, que eu vou chegar nele. Mas, assim, seria um gráfico um pouco mais ou menos disso. Se a gente pega um animal, né, do meio ambiente, um animal selvagem, do animal selvagem, e do animal de cativeiro. A característica é mais ou menos essa. Assim, um animal selvagem, a gente vai ter uma variabilidade imensa. A gente estava isolando uns probióticos, né? Então, assim, primeiro a gente pegou os animais da piscicultura, e a gente não achou quase lacto. Tá? Quando a gente fez com o animal que a gente pegou do Rio Amazonas, pronto. Né? Por quê? Porque a variabilidade é muito maior. Né? E o que o antibiótico ainda vai fazer em cima disso? Então, só destacando, que é importante a gente ter essa variabilidade. O antibiótico vai fazer isso daqui, ó. Cada um dessas coisinhas aqui é um filo. Eu acho que é filo isso aqui. É filo. Então, cada um desses aqui é um filo. Olha a diferença. Então, quanto mais colorido, né, evidente que maior a variabilidade. Olha, esse daqui é o grupo controle que não tratou, olha o que tratou. Olha a diferença. Tá? Eu tinha até outros aqui. Então, gente, o antibiótico ele vai causando lesão renal, lesão hepática, também, e principalmente se a gente for aumentando a dose, e a gente vai reduzindo mais e mais e mais a quantidade de bactérias que são fundamentais, tanto para a nutrição, quanto para o bom funcionamento do sistema imune do animal, tá certo? Então, é gravíssimo. Aqui eu tenho mais uns gráficos de alguns antibióticos que são liberados, né? Esse aqui acho que é um pouco meio antigo, mas, assim, a gente sabe que, além disso, a gente utiliza outras substâncias, né, além do antibiótico, para o tratamento. Então, desinfectantes aqui, permanganato de potássio, formol, diflubenzuron, que vocês já trataram aquele piolho do peixe. Nossa, esse benzuron mata, mas também quase mata quem aplica. Enfim, né, e assim, agora eu sei porque esse slide está aqui, lembrei. Além da questão dos antibióticos, só de dar um antibiótico, né, a gente na agricultura, acho que o próximo slide está aqui. Tá? A maioria dos nossos produtos não são licenciados. Isso daqui está no site, tá, do mapa, a quantidade. Então, a gente tem 22 produtos licenciados, e bioproduto a gente só tem um. Então, a vacina está aqui em cima, tá? A gente só tem uma vacina de streptococcus licenciado, tá? Não sai do mapa. Tá? E a gente tem 22 produtos farmacêuticos veterinários registrados para aquicultura.
Para você ter uma ideia, assim, a gente tem milhares, né, de produtos para aquicultura, a gente ainda tem muito pouco, né? Então, oxitradiciclina, eu acho que tem o clorofenicol também, fluorofenicol. Então, a gente tem muito poucos produtos, né, licenciados. Então, o que acontece? Aí você fala assim, mas eu vou no produtor tal, o cara está usando termicina, está usando não sei o que, não usa, isso é muito comum. Né? Então, além desse problema, assim, a aquicultura, além desse problema que a gente tem, de você fornecer, né, o antibiótico como profilático, que não tem nada profilático, a gente tem alguns outros problemas, porque muitas vezes é muito comum você ir num produtor e você encontrar lá, ele está dando um antibiótico que utiliza principalmente para aves, né, que é mais em conta, para aves ou para suíno, e assim, e na ave tem que colocar na ração, o animal tem que comer, a ave tem que... E assim, no peixe não é isso, nem a forma de aplicação. Então, a forma de administração, a via de administração já é diferente. E mais do que isso, gente, esse produto, ele foi estudado, aquela concentração, porque assim, não é nada vendo nada, né? Aquela concentração, aquela quantidade de tempo para aplicar, o volume que é, isso, gente, né? Tem diversos estudos que chegaram para essa conclusão. Tá? Então, assim, o que foi por frango, né? O que foi para o boi, o que foi para o porco, não pode ser aplicado, né, aos peixes, porque é totalmente diferente a farmacocinética, a farmacodinâmica, ou seja, o que o medicamento faz no animal e o que o animal faz no medicamento, né, como eliminado, enfim, é totalmente diferente de um para o outro, tá? Então, seja, né, essa via de administração, seja o período de carência. O que é o período de carência? Então, o animal já está perto do abate, e você aplica lá o antibiótico, e isso vai com resíduo na carne. Por quê? Porque com o frango era para eliminar em tantos dias, com o peixe não. Tá? Que demoraria mais dias, tá? Além disso, né, a dose e a aplicação. Tá? A dose de aplicação também, gente, aí você pega isso, assim, aí tem que colocar na ração, mas o peixe não está comendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para isso, né? Se ele está comendo menos, a gente colocar uma quantidade maior, né? E se ele está... E depois que ele começar a colocar uma concentração maior do antibiótico, né? Porque você precisa chegar no nível que vai ser para matar a bactéria, né? Então, eu preciso, né, se ele está comendo menos, eu preciso colocar mais. Depois que eu voltar a comer mais, eu posso colocar menos. Enfim, e tudo isso exige estudos, por isso que, assim, precisa ter esses produtos regularizados e a gente seguir eles. Gente, sim, o mapa está bastante atento a isso, tá? Não só o mapa, como a Organização Mundial de Saúde. O mapa tem 2 cartilhas muito, muito legal de biosseguridade, e com todas essas questões, tanto tem uma cartilha para produtor e tem uma cartilha para profissionais. Tá bom? Então, assim, não é aquela linguagem chata dessas normativas que eu sei que é insuportável de ler, não, tá uma linguagem muito didática, ficou bem legal, assim, e é uma preocupação, eu coloquei a CAPES aqui, porque até no conselho na norma de pós-graduação da medicina veterinária, eles estão enfocando nas doenças de peixe, porque, claro, né, a produção aumentando, as doenças também. Enfim, gente, então, com as principais infecções que a gente encontra aqui na região norte, tá? As principais doenças infecciosas e parasitárias que a gente encontra, tem mais algumas, eu vou falar depois para vocês, mas as aqui foram as que, assim, as mais e mais comuns, pelo menos da minha realidade, assim, dos casos que eu já acompanhei. Então, de bacteriose, a gente tem as do gênero de Aeromonas, e Flavobacterias, Aeromonas, assim, para tambaqui, para 6 espécies, para o matrinchã e para o pirarucu, né? Assim, eu já isolei, a gente já acompanhou diversas vezes esse caso, então assim, a gente tem uma frequência alta, tá? Parasitose, a gente tem o Ictio, Trichodina monogênea, a Cantocéfalo, que é essa, acho que para o tambaqui, né? Até porque essa espécie é muito espécie específica, então para o tambaqui é um problema sério, tá? Copépoda, eu vou falar de algum deles aqui, de alguns casos que eu acompanhei, bem rápido. Enfim, bom, gente, para esses fatores predisponentes, são os predisponentes que vai expor, né, o que vai facilitar para a doença acontecer. Então, gente, sem dúvida, assim, toda vez que você tiver uma doença no lote,
primeira coisa que vocês têm que pensar é a qualidade de água, né? Então, é em cima dela que vai vir todos os outros problemas, tá bom? Além disso, né, o outro problema, com certeza, é o manejo, o adensamento, mas, assim, a qualidade de água é o principal de todos, né? E, sobretudo, se você já tem esse programa de biosseguridade bem estabelecido. Que é isso, um exemplo muito claro da biosseguridade, gente, que é fundamental, que a maioria não tem, é a quarentena, sabe? Porque isso é só você pensar assim, se você não tem a doença no lote, né, se apareceu, né, é porque alguém trouxe, né? Então, o que a gente tem que fazer é evitar o máximo possível dessas doenças entrarem no lote, tá? Então, os fatores predisponentes, para todos são, claro, uma ou outra vai ter uma especificidade maior, a temperatura, então, a gente tem bactérias com a temperatura um pouco mais alta, outra um pouco mais baixa, né, uns períodos de chuva, dá mais no período de chuva, outros dá menos, mas, enfim, assim, os fatores predisponentes, né, eles vão ser, assim, a qualidade de água é a principal, tá bom? E o manejo, né? Fazer o manejo, evitar de vai fazer classificação, deixar o animal 1 hora para fora d'água, ou tudo junto se debatendo, fica aquele muque, enfim. Né? A qualidade de água é fundamental. Bom, gente, acho que a bactéria mais frequente que tem, assim, os peixes nativos que eu acompanhei, né, e que eu já vi de diversos trabalhos, assim, são as do gênero da Aeromonas, né? A Aeromonas hidrófila é uma preocupação, uma que, assim, isolado, ela que a gente tinha, é a mais antiga, além disso, a Aeromonas também é um problema zoonótico, né? Então, a pessoa, principalmente a pessoa mais imunodeprimida e tal, a Aeromonas causa sérios problemas, tá? E a Aeromona também, ela é conhecida, gente, como aquela, vocês já ouviram falar, né? De choque séptico, né? Choque séptico hemorrágico, né? Às vezes ela é conhecida, essa síndrome, por quê? Porque ela vai causar isso, né? Ela causa essa alteração hemostática, onde a gente começa a observar na superfície do animal esses pontinhos vermelhos aqui, ó, né? Que são as petecas, dependendo do estado, a gente vê as sufusões, que são hemorragias maiores, tá? Então, e a gente vê toda a superfície do animal, muitas vezes, inclusive, dentro do olho, a gente observa. E aí, gente, quando a gente começa a observar isso, né, então, aí você coleta o animal e vai fazer a necrópsia. A hora que você faz a necrópsia do animal, gente, muito comum que a gente observa, são isso daqui, né? À toa que a gente está visualizando essas alterações aqui do lado de fora do animal, porque olha internamente, a gente tem, ó, tá vendo esses vasos aqui? Isso aqui não é normal da gente observar, tá? Então, a gente vai ter esse aumento do calibre do vaso, essa congestão, a gente vai ter hemorragia, e esse aumento do calibre a gente vê em quase todos os órgãos, no rim, ó aqui no fígado como tá? O rim muito hemorrágico, é um animal inteiro bastante hemorrágico, né? Então, que a gente observa essas alterações externamente ao animal, tá? E assim, o animal, gente, além de tudo, ele vai apresentar aqueles sinais clínicos, né? Ele fica letárgico, a gente tem, ele vai se afastando do grupo e clinicamente a gente observa esses sinais, né? E assim, gente, para o animal, né, às vezes, a gente pode observar os sinais clínicos também, que o animal, ele apresenta sinal clínico e neurológico, então nada em círculo, começa a nadar rodopiando, enfim. Aí isso é muito claro, né, assim, eu só coloquei esse slide aqui para vocês visualizarem, né, então aqui, você imagina o sistema nervoso central, a gente não era para estar observando esses vasos, que a gente tem esse aumento, a gente tem uma inflamação gigante, né, aqui uma imunomarcação dos mediadores pró-inflamatórios, então a gente está tendo uma inflamação imensa no animal, aí a gente pega um tecido que era para estar assim, tá vendo, ó, todas as células, aqui é o rim, e a gente tem essa daqui, ó, esses monte de espaço em branco, um monte de célula, hemorragia, claro que, né, que esse animal vai vir a óbito, né, então a gente vai tendo essas necroses, né, então o que era para estar normal assim, ó, as células era para estar assim, elas vão estar dessa maneira aqui, tá? Depois eu falo, e depois eu vou falar, e assim, a aeromona, gente, assim, a gente observa, vou falar desse caso aqui, então a gente observa muitas vezes
que ocorre uma co-infecção. O que é co-infecção? Então, a gente vai ter uma infecção, né, ou pode ser por duas bactérias, né, dois parasitas, mas assim, o mais comum, que os dois casos que eu vou colocar para vocês, que a gente acompanhou, foi o caso de co-infecção de Aeromonas com Trichodina, em pirarucu, tá? E assim, esse caso aqui, gente, tem, os próximos slides eu coloquei os sinais clínicos, tudo, é uma produtora, então ela trouxe lá para a gente, os peixes, ela já teve vários casos dessa mortalidade. O que me chamou bastante atenção foi que os animais onde estavam mais parasitados, olha, eles estavam bem mais ictéricos, tá vendo? Estavam bem mais ictéricos, perdão, bem mais anêmico. E os que tinham menos parasitas tinham uma infecção maior, inclusive a quantidade de bactéria que a gente isolou era maior nesses animais menos infectados. Mas olha os sinais clínicos aqui, por exemplo, aqui. Olha, da Essa-Cit, esse líquido aqui, gente, isso aqui, a maioria das bacterioses, sobretudo bacterioses que ocorre, que dá septicemia, né, que nem a Aeromonas, mas a maioria das bactérias acaba causando, induzindo a isso, né? A gente tem esse acúmulo desse líquido, então, na hora que você abre, você tem uma grande quantidade, tá? Isso é fruto dessa disfunção hemodinâmica que a gente vai ter, né? E aí começa, exacerba a capacidade dos vasos linfáticos, eles vão acumulando esse líquido, tá? Mas só para colocar a tricodina aqui para vocês, que quer, olha aqui a tricodina aqui na branca. Então, esse parasita aqui é a tricodina. Eu na verdade, só ia citar esses negócios aqui, porque a gente tem bastante vídeos muito comuns falando das doenças, tá? Então, aqui, a Aeromonas, tá? Inclusive, esse daqui foram desses animais. Coitados, esses pirarucu, eles ainda tinham... Monogênio tinha pouca, né? Tinha alguns eumintos também, que é comum, né? Em alívio de pirarucu. E uma das características aqui, então, ele escurece, é afastado do bano, né? Alguns sinais clínicos. E esse pirarucu também, eles tinham sinais clínicos. Olha aqui, ó, tá vendo? O comportamento desses animais. Tanto que a gente consegue isolar, ó, no encéfalo aqui, ó. Tá vendo? Extremamente hemorrágico. Olha aqui esse outro. Ó, esse aqui lá na propriedade. Esse é o problema dela principal aqui, ela já trazia esses peixes, porque ela faz essa alevinagem aqui. Então, ela compra com uns 2, 3 centímetros, ensina o animal a comer e depois vende ele maior, né? Só que vem numa densidade muito alta, tá? Então, ela traz, né, esse é no Pará, tá? Então, ela traz do interior e fica um dia inteiro no barco, numa densidade imensa. E aí pronto, animal estressado, né? Aí dá a bacteriose, assim, não foram todos os casos, teve vezes que a gente teve o caso, nesse pirarucu dela mesmo, a gente teve casos só da Aeromonas, tá? E não tinha tricodina. Esse foi o primeiro caso, a primeira vez que ela levou lá, tinha os dois, mas nos casos seguintes só tinha Aeromonas. Porque a Aeromonas, ela tá ali na água, né? E daí ela trazendo esses animais totalmente estressados e pronto, né? Bom, outro caso muito comum, assim, que é bem frequente, outro dia mesmo, eu estava uma aula da professora Sânia aqui da UFAM, e ela aqui foi pegar os peixes aqui, pronto, os peixes anêmicos, a gente abriu os peixes cheio de acantocéfalo, né? Claro, esse é o peixe da aula, inclusive. Olha aqui, extremamente hemorrágico esse animal, coitado, olha. E olha aqui, acantocéfalo, né, ela é bastante comum, né, ela vai causar essa hemorragia por conta, né, dessa probóscide dela, ela vai causar essa lesão no intestino. Olha aqui, é ela, né? Aqui é a luz do intestino, aqui é a mucosa, e é incrível, assim, uma vez a gente abriu um também, e o intestino estava até se mexendo, de tanto, assim, muitas vezes até uma obstrução mesmo, de tanto parasita que tem. Então, um outro caso muito comum que a gente tem aqui na região norte, né, para Tambaqui, é o acantocéfalo. Dentro do acantocéfalo, tem uma outra parasitose, ela dá principalmente, se quem tem aquário já teve muito isso, né, sobretudo aquário pequeno, controle de temperatura, é mais difícil, então, baixa temperatura, aparece o íctio. A gente teve um caso lá em Santarém, que a gente isolou, perdeu o lote inteiro dos íctios, tá? E o íctio é engraçado, você vai ver no livro e fala, não, essa aqui de ferradura, não sei o quê. Não, mas essas fotos aqui é só para o livro, mas das vezes você encontra, não tá, né? É um outro estágio, um ou outro, mas a maioria que a gente encontra
a gente encontra ele nesse formato aqui. Mas, assim, o ictio, ele é muito patognomônico, assim, patognomônico que é sinal clínico é dele mesmo, que a gente observa esses pontos brancos, né, porque o parasita, ele fica embaixo, né, então, observa esses pontos brancos. Essa não é uma foto desse dia, deveria ter batido, né, se perdeu na cartilha da Embrapa, mas esse é um dos casos. Sei que a gente perdeu o lote inteiro, e o tratamento do ictio é difícil, sobretudo em sistema maior, porque você não consegue aumentar a temperatura, né, então, e como ele fica embaixo, né, da pele, aí pronto. E também esses tambaqui, coitado, aí eles também deram aeromonose neles, uns apresentavam sinal neurológico, aí você vai observar o cérebro todo hemorrágico, tá? Bom, gente, então, é claro, assim, a gente visualizar, a gente pensar em todas essas doenças, né, os problemas e os prejuízos que as enfermidades dão. Então, saúde pública, como eu falei para vocês, os diversos casos, né, a gente tem problemas de zoonoses muito graves, tá? Além disso, né, a gente tem zoonoses que não só de transmitir, né, mas que tem aqui, ó, o micobactério, esse micobactério, no Calnesp, o menino pegou, coitado, fez um buraco nele aqui. Salmonella, E. coli, aeromonas, então são problemas de saúde pública, né? Claro, a patologia, gente, assim, é notória. Você imagina um animal que esse monte de parasita aqui, ó, que nem estava no caso do acantocéfalo. Isso aqui vai absorver o quê? O tanto de ração que você vai dar, o parasita vai comer. Ou você imagina que nem tem a Lerner, que ela causa uma infestação na boca do tambaqui, depois até para vender tem que arrancar a cabeça. Mas, assim, como que esse animal vai comer? Você imagina, você com a boca cheia de... toda costurada, né? Você não vai conseguir comer nada. E a aeromonas, ó, se a gente pegar a histologia aqui da aeromonas, sumiu as vilosidades, ou seja, o que dá para comer, ele não vai comer. Então, né, claro, tudo isso vai impactar economicamente, né? Aqui tem uma estimativa. Essas estimativas sempre são meio variáveis, né? Mas, assim, é só para dar um impacto mesmo do problema que causa. E, claro, os fatores ambientais, né, os resíduos, o tipo de produto químico que a gente utiliza para o controle dessas infecções. Então, mas o que tem que fazer? Né? A gente vai ter uma parte só falando disso, né, durante o curso. Eu vou correr aqui, que nem sumiu meu tempo aqui. Mas então, para a gente controlar, bom, gente, primeiro, a biosseguridade, né, que a gente vai falar isso bastante. Então, eu já falei para vocês, com a quarentena, controle de entrada de pessoas, controle da entrada dos animais. A biotecnologia, sobretudo vacina, assim, eu vou passar um outro para vocês, mas assim, a vacina é o que dá o melhor resultado de todos, tá, em termos de proteção efetiva, claro, além da biosseguridade, mas assim, em termos de utilizar aditivos, enfim, a vacina é o que dá o melhor resultado. Melhoramento genético, mas melhoramento genético, a gente é sempre muito complicado, porque é sempre muito complicado quando você puxa por uma característica, a gente acaba deixando outra característica de fora, né? Então, assim, a gente puxar por uma característica, selecionar os animais resistentes a aeromonas, resistentes a streptococcus, e conciliar com isso, com a produção, é bastante complicado, mas, claro, né, a gente tem híbridos, enfim, tá? Bom, a utilização do sistema de cultivos, assim, o biofloco dá uns resultados bem legais, ele age bastante, a microbiota ali auxiliando, né, agindo meio como um probiótico que o animal acaba ingerindo, né, tanto como probiótico como um biorremediador, porque ele controla, né, como que tem que ter micro-organismo ali, mas, enfim, os aditivos, eu vou falar alguns para vocês. Então, a gente tem o probiótico, prebióticos, fitobióticos, são os fitoterápicos, os óleos essenciais, também tem alguns resultados interessantes, as vitaminas e os minerais e os ácidos graxos. Tá? Os resultados, gente, que a gente tem de todos esses, a gente tem uma melhora da imunidade, uma diminuição da mortalidade. Tá pensando nos aditivos, né? A gente não tem essa resposta de melhora, mas a gente tem alguns desafios que são o uso estratégico e as doses. Eu vou falar no fim, acho que eu fecho aqui, eu estou querendo correr. E, enfim, né, mas eu acho que para qualquer uma, né, dessas perspectivas, assim, a gente, né, tem que pensar sempre no diagnóstico, seja no diagnóstico molecular, no diagnóstico bacteriológico, ou sorológico, enfim. Tá? Tem que fazer o acompanhamento, a gente vai falar isso mais para frente. Aqui são algumas variáveis que a gente utiliza para tratar, mas a gente vai falar mais para frente. Aqui só destacando para vocês que eu falei, ó, a vacina, gente, é o que tem, assim, essa aqui a gente testou, produzir uma vacina, né, contra o streptococcus para tilápia, para tilápia.
tá? Então, a gente utilizou algumas frações, né? Esse foi um trabalho no colega do Paulo, e, enfim, olha, a gente teve uma mortalidade, né? Uma taxa de sobrevivência muito, muito, muito maior. Então, assim, na doença que dava 20, que a gente teve 100. Já deu? Tá. Bom, probióticos, a gente melhora aqui, tá? A gente tem... Então, os probióticos também, eles têm um resultado muito interessante, eu falei para vocês, então ele melhora a digestibilidade, melhora a resposta imune do animal, tá? Os minerais também, assim, o mineral que eu vi que deu um resultado excelente, foi o selênio, assim. O selênio, ele reduz o cortisol e melhora muito a imunidade dos animais, como está aqui para vocês, tá? Fitoterápico também, a gente testou, um caratomentosa, né? Essa é uma planta amazônica. Também a gente testou também tilápia desafiando com streptococcus, a gente teve uns resultados interessantíssimos, tá? A gente tem uma melhora tanto na resposta imune inata, quanto a gente teve um aumento do ciclo apesar que o anticorpo era IgM, né? Mas enfim. Bom, o citoterápico também, aqui só quanto o ítico que não deu, o tratamento é complicado mesmo, tá? Bom, a biotecnologia também, a produção de anticorpos é uma saída, embora, né, economicamente não sei se é tanto, mas daqueles peixes que eu falei para vocês lá do bijupirá, coitado, o bijupirá ele tinha problema genético, ó, ele vinha com essas deformações, né, tinha as parasitoses, era um peixe que ele já acumulava muita gordura no fígado, e aí a ração acho que estava piorando ainda a situação dele, e aí deu essa bactéria aqui, o fotobactéria, que ele causa esses nódulos no fígado e pronto, aí terminou. Assim, esses antibióticos, esse anticorpo ajudou bastante, né? Só que para a cultura ela tinha outros problemas, tá? Bom, o sal é muito utilizado, eu vou falar isso para vocês, aqui também foi um trabalho recente aqui do grupo da professora, resultados legais, acho que principalmente o resultado in vitro, né? Que o sal matou 100% dos parasitas, a gente não teve uma eficácia tão grande assim, né? Num parasita, mas porque, perdão, quando testou em vivo, né? No animal, mas talvez seja o tempo que precisava de novos reforços e tal, né? Mas ainda assim teve um resultado legal, tá? Bom, com desafios, então, gente, né? A nutrição, só a vacinação sozinha não resolve, né? A nutrição também sozinha não resolve, e a genética também não, é necessário de ter um esforço coletivo para que a gente tenha os resultados, né? Então, os desafios da sustentabilidade que eu falei para vocês, o manejo, a customizar os tratamentos, que nem eu, né, tinha falado para vocês, então, da gente vai quando o peixe está doente, então não adianta, se ele não está comendo, você colocar um antibiótico na ração, né? Ou se ele estiver ingerindo menos, como a gente precisa de uma dose de X para chegar no tratamento, a gente aumentar a quantidade, né, para a gente chegar no necessário para o tratamento, o diagnóstico prévio, tá? Mais pesquisa epidemiológica, para a gente conseguir traçar, assim, eu acho que muito da sanidade é a gente olhar o que foi feito em estudos e aves, tá? Aditivos, vacinas, tratamentos, e é isso. Perdão, gente, me perdi, né? É porque sumiu aqui, eu saí do computador. Rafaela. Bom, professor, passou um pouquinho de Estourei, tempo, cara. mas acredito que ainda dá tempo para fazer algumas perdão, perguntas. gente. Desculpa aí. Não se preocupe, uma palestra É bem que eu vim interessante. aqui, é porque eu vim para cá, aqui, daí não sumiu o relógio daqui, nesse meio tempo aqui. Tudo bem. Então, professor, tem algumas perguntas aqui. Eu vou dizer o nome da pessoa que perguntou e, se der tempo, tá? O Judson Cardoso, ele perguntou qual tipo de doenças existem em Santarém, em peixes de água doce da região. Ótimo. Ótima pergunta. Aqueles exemplos que eu passei, o Júlio, eles são de Santarém, tá? Então, assim, eu vi, assim, pelo tempo que eu estou aqui no Amazonas também conversando com os colegas, é mais ou menos assim, meio que se repete, né? Por conta de ser os peixes nativos, as características serem muito parecidas, né? Não as características de produção, mas as características de temperatura, as características geográficas, né? Então, a gente tem bastante aeromonas, tá? Tricodine, monogênese. Em Santarém, eu não encontrei, assim, a gente abriu uma série de tambaquis, eu não encontrei a cantocéfalo. Diferente daqui,
que eu vejo que a frequência é muito maior, né? Mas, assim, em termos de bacteriose, tanto para o tambaqui quanto para o pirarucu, né, que eu acho que é o mais comum que a gente tem lá em Santarém, é aeromonas, tá bom? Não sei se eu Certo. respondi. Acredito que sim. Então, a Juliana Sarmento, do IFAM, do campus Manaus Zona Leste, perguntou quais são as principais formas, as técnicas de diagnóstico precoce em peixes. Ótima pergunta. Eu tinha um slide, eu passei ele porque eu já estava perdido no tempo. Mas a gente tem, para peixes, né, uma técnica que não é muito comum, né, a gente até desenvolveu um kit já, que são os kits sorológicos. Sorológico, você usa o anticorpo para marcar o antígeno. Então, se tiver, a gente põe numa placa, né, aí o antígeno, o anticorpo está aqui contra o antígeno. Então, a gente põe a amostra, se tiver o antígeno, vai se ligar. Aí é positivo. Isso para o peixe não é muito comum. A gente fez até alguns kits, eu participei desse, mas assim, a gente tem outros, eu já vi outros trabalhos, mas isso não é muito comum. O mais comum para a gente, para peixe, né, é a biologia molecular, né, então o PCR, mesmo aqueles vírus, né, a gente tem o PCR, a gente, né, não, deixa eu só vou terminar isso aqui, tá? Então, o PCR, o microbiológico, né, o microbiológico a gente tem só umas limitações que é quanto ao chegar na espécie, né, então muitas vezes a gente utiliza o microbiológico para iniciar o isolamento e depois a gente faz o PCR, tá? O tempo real, que é quando for os vírus, né? Então, com os vírus a gente tem dois jeitos, né? Ou faz o Next de PCR, porque às vezes muitos vírus são RNA, né? Então a gente tem que converter o RNA para DNA. Então a gente pode fazer ou pelo Next PCR ou utilizando o real time. Que isso também é feito. A gente tem alguns laboratórios do mapa, laboratórios centrais, que inclusive naquela apostila do mapa tem o endereço, da onde que é para a gente enviar as amostras. A apostila tá bem legal. Assim, o mapa tem uma série de normativas ficou bem legal, né? E para o parasita, o mais rápido e o mais simples, né, é o raspado de muco e o raspado de brânquia. Tá? A gente vai fazer esses raspados no decorrer do curso, tá? A gente vai ter uma aula. E a necrópsia, né, que é a gente abrindo o animal, que é como vocês viram para ver o acantocéfalo, você consegue ver o parasita ali, né? Você não vê com o olho nu, a gente consegue ver com o auxílio de uma lupa, tá? E os protozoários que a gente não consegue ver, a gente vê com o raspado. Então, é só pegar o animal, pega uma lâmina e raspa o muco dele, aí coloca uma gotinha d'água, coloca a lâmina e leva no microscópio. A alimentação, assim, que o ideal é que seja feita a fresco. Por quê? Porque, assim, como a gente não precisa corar, é importante conseguir ver o parasita se mexer, nem vocês viram no vídeo. Isso facilita muito, porque quando ele não está, é difícil, o olho tem que estar muito mais bem treinado, tá? Mas, assim, então, a gente tem o molecular, microbiológico, o raspado, no caso de parasita, né? E... acho que esses são os mais comuns que a gente tem, e o mais simples, e o que está difundido no país inteiro, toda universidade faz isso, né? E centros de pesquisa, assim, a gente tem. A gente ainda não tem, para aquicultura, muitos laboratórios, né, que nem a gente tem para veterinária, para outras espécies, que fazem as análises. Mas é porque uma questão que há essa tendência de vir subindo, e uma hora isso vai acontecer, né? Porque com frango também não tinha um tempo atrás, né? Sim. Não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas professor, você poderia deixar o seu e-mail aí na mensagem para quem está participando, e qualquer dúvida eles entrem em contato, se for possível. Tá bom. Mas eu vou fazer... tem duas de vacina aqui. Sim. Pode... eu corri com a vacina, né? Foi. E, Rafa, tu ainda tem 25 minutos ainda. Então ótimo. Tem? Dá tempo de responder. Então pode mandar sim. Então nem precisa ter corrida, né? A próxima pergunta é da Cris Oliveira. Ela perguntou: a vacina serve para prevenir quais doenças? Uma ótima pergunta, Cris. A vacina, ela vai servir para todas, né? Sobretudo as bacteriose viral, todas, né? Eu acho que, assim, mesmo esse desafio desses vírus, desses dois vírus, principalmente para a tilápia, né? Que está tendo, agora com esse desenvolvimento dessa tecnologia da vacina de DNA recombinante, né? E isso, claro, é uma tecnologia que está aberta para todos, né? Já há bastante estudos em doenças e animais para ser incorporado a isso, né? Então,
isso vai acabar acontecendo para a vida. Para a bactéria é até mais simples, né? Porque para a bactéria, assim, uma é mais simples o cultivo, porque, né, ela tem metabolismo, ela se desenvolve, então você consegue fazer dentro de uma placa, né? E a gente tem vários métodos de produção dessas vacinas. Comercialmente, a gente não tem aqui, mas a gente tem uma série de empresas que utilizam da vacina autógena, né? Vocês já ouviram falar? A vacina autógena é uma vacina que vai ter um surto, né? Que nem esse que a gente pegou lá em Santarém. Então, a gente isola essa bactéria, tá? E a gente desenvolve uma vacina dessa bactéria. Então, a gente confirma o isolamento, né? E aí ela serve, ela é registrada. A gente tem empresas no Brasil que faz isso, né? E aí ela serve tanto para essa propriedade alvo quanto para propriedades em voltas, né? Que seriam mais ou menos a mesma bactéria. Isso eles estão testando já para Francisella, que é um problema muito grande em tilápia, né? Junto com o Streptococcus, né? Que ela dá mais um frio. Eles estão testando essas vacinas, inclusive colocando nos protocolos. Para o peixe nativo, né? Que eu acho que é a próxima pergunta da Val, né? Para peixe nativo, a gente tem essas bactérias, essas vacinas autógenas, né? Que assim, aqui precisa ter uma demanda, né? Assim, mas eu vi que no Mato Grosso já tem bastante, né? Eles estão testando essas vacinas. Tem eu conheci o Santiago, ele trabalha numa dessas, eu vejo direto, assim, acompanho, já vi umas lives deles e a empresa, e assim, eu sei que eles desenvolvem para essa, mas há outras empresas também que desenvolvem, tá? Certo. Professor, a Cris Oliveira tem outra pergunta. Ela pergunta que tem doenças que foram comuns no estado da região norte. Ela quer saber se foram comuns essa doença. E o que aconteceu ao mesmo tempo. Tá, é que essa parte eu corri lá, né? Não, na região norte, a gente tem essas enfermidades que eu apresentei para vocês, são mais comuns, né? Então, aeromonas, acantocéfalo, tá? E o que eu queria mostrar lá, que eu tive que correr, é que, assim, além delas aparecerem sozinhas, uma coisa muito comum que a gente vem acompanhando são casos de co-infecção. Tá? O que é co-infecção? É a gente ter duas enfermidades diferentes no mesmo animal. Então, a gente pode ter, que nem nos casos que a gente acompanhou, aeromonas, né, que é a aeromonas e a tricodina, tá? Teve aeromonas e ictio, mas a gente tem outros casos aqui dessas com infecção. Então, que isso está sendo, né, comum da gente encontrar. Que, claro, assim, muitas vezes, né, dependendo o parasita, né, como assim, essas bactérias são oportunistas, então o parasita, quando ele causa uma lesão na pele do animal, ou ele tiver uma infestação alta, porque o parasita, é difícil a gente ter mortalidade só pela parasitose, né, quando ocorre muito por conta que eles se ligam nas brancas, né, e aí a quantidade de parasita vai começando a dificultar a respiração do animal. E aí, em seguida, a gente tem uma resposta inflamatória que termina de arrebentar as brancas dos animais, e o animal morre, né? Literalmente, o animal morre sufocado, porque ele não consegue mais realizar as trocas gasosas dele, tá? Mas, enfim, assim, a gente tem, geralmente, né, então, o parasita por si só, ele não mata o animal, mas ele vai causar uma lesão, e isso permite que outras bactérias oportunistas, no caso, a aeromonas, né, ela haja, e aí, né, como ela vai se desenvolver mais rápido, a gente vai ter uma sepse, e esse animal vem a óbito por causa disso. Certo. A última pergunta da Graziela Matos. Ela quer saber se o florfenicol é regulamentado para espécies nativas. Ele tá para peixe, não. Eu boto fé que testaram para tilápia, mas assim, já está muito mais perto do que a gente pegar um de aves, né, que é o mais comum, e utilizar com peixes, né? Mas boa pergunta agora.
Acho que são só essas perguntas. Alguns dão parabéns para o senhor. Então, Muito obrigado, gente. Desculpa aí. Gente, professor, muito obrigado pela sua palestra, foi bem interessante. Mostra que não é só se preocupar com a produção do pescado e também com o bem-estar dos peixes, né? Eu quero agradecer os alunos que estão aqui presentes do IFAM, do campus Humaitá, do campus Tabatinga e também da Zona Leste, tá? Professor, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, só agradecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Aine, Grazi, Cris, todos aí que estão presentes. Muito obrigado pela participação e uma boa tarde a todos aí. Antes de finalizar, acredito que já se encerrou o ciclo de palestras, mas dia 3 começa já os minicursos, como o professor já falou, vai ter um minicurso de sanidade. Eu vou colocar aqui uma apresentação para mostrar para vocês a programação dos próximos dias. Só um momento. Vocês conseguem verificar? Está aparecendo para vocês? Vai aparecer. Mas eu acho que... Mas tem no cronograma ou... Tem no cronograma, mas aqui é a programação dos minicursos, que ainda está aberta as inscrições, se alguém quiser escrever. Dia 3 e dia 4 vai ter o curso de nutrição de peixes com a doutora Lígia Uribe, com o mestre Paulo. E dia 7 e 8, a sanidade de aquícola e tecnologia de gerenciais com o professor agora. E dia 9 e 10, o sistema de criação e tecnologia de bioflocos, com o doutor Rafael dos Santos e o doutor Judá. Tá? Só mais para mostrar aqui a programação para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, aí no chat está o link das inscrições. Tudo certo? Então... Tem um minicurso, tem um dia que é o dia todo e os outros é só pela manhã. É o dia todo e as palestras, aí depois que amanhã é o minicurso. Isso. Dia 3 é o minicurso de nutrição, que vai ser das 8 ao meio-dia e das 2 às 18. E dia 4 vai ser apenas pela manhã, dia 8 e dia 12. E o de sanidade também. O dia todo é aula teórico, né? E no próximo dia, só pela manhã, aula prática. É aula prática, isso. Obrigada, Jefferson. Acho que já, né, Rafa? Já sim, tudo certo. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Obrigadão.